Larissa se sentiu como uma sombra em meio a um mar de rostos brilhantes e roupas caras. Mas, acima de tudo, uma sombra com uma jaqueta desbotada que parecia brilhar de tristeza. Aquela jaqueta pertencera à sua mãe, que partira cedo demais. E cada vez que ela vestia, um pedaço de seu coração se juntava ao tecido descolorido. Mas ali, naquela escola de elite, a jaqueta era como um ponto de luz em um ambiente que mais parecia uma galáxia sem estrelas. Olhem a Larissa, a garota da jaqueta que não brilha. Alguém riu. E as risadas ecoaram como flechas no coração dela. Era difícil saber o que era pior: as risadas cruéis ou a sensação de não pertencer. Larissa se esforçava. Sempre tirava notas altas. Estudava com afinco. Mas no fundo sabia que, em uma escola onde apenas o status social contava, suas conquistas estavam eclipsadas por uma peça de roupa. Cada dia era uma batalha e ela estava perdendo. Mas num momento de esperança, tudo mudou. Um dia, enquanto esperava pela palestra do famoso general que falaria sobre autoaceitação, Larissa percebeu que algo estava diferente. O clima vibrava de expectativa, como se o próprio ar estivesse carregado de histórias não contadas. O general, um homem de presença marcante, começou a compartilhar suas experiências de vida. Ele falava sobre coragem e resistência, e Larissa, perdida em suas palavras, se esqueceu por um momento das provocações. Mas então ele fez algo inesperado. Ao final da palestra, aproximou-se dela. "Símbolo de resistência", disse ele. "Carrega histórias de coragem, não apenas dos que usavam, mas de todos que se recusaram a se esconder. Agora é seu." Larissa olhou para o pet. Era mais do que um pedaço de tecido. Era um convite para lutar, para se afirmar. A transformação começou a borbulhar dentro dela. Ao usar o pet, Larissa se sentiu menos invisível. Porém, a rebelião de sua insegurança ainda a assombrava. Um grupo de estudantes populares começou a planejar um evento na escola. E sua rivalidade tornou-se um veneno. Sentia as provocações vindo, como uma tempestade se aproximando. Um deles estava ligado a algo muito maior do que imaginaram: o passado do general. Quando Pet foi revelado na escola, um segredo terrível sobre sua própria família emergiu. Um escândalo prestes a deixar Larissa exposta, vulnerável, colocava em xeque tudo o que ela desejava conquistar. Rumores se espalhavam, agora não eram apenas escarnecedores, mas curiosos e, por que não, temerosos. Larissa se viu diante de uma encruzilhada: usar o poder do pet para se vingar ou transformar a percepção daqueles ao seu redor. A tensão era palpável. Ao refletir sobre a história e o legado de sua mãe, uma voz a sussurrou: talvez a própria jaqueta. A vida poderia ser reescrita, mas o que ela escolheria? A coragem estava ao seu alcance, mas a dúvida ainda prendia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Larissa olhou para o pet em suas mãos, a adrenalina pulsando em suas veias. A cada dia na escola, ela sentia que as pessoas a observavam com mais intensidade. E agora, depois do que aconteceu com o general, tudo parecia estar prestes a explodir. A coragem que crescia dentro dela era uma lâmina afiada. Mas seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? Assim que saiu da palestra, a sala ainda reverberava com as palavras do general. O clima estava denso, como se tudo estivesse prestes a mudar. Mas, momentos depois, Larissa recebeu uma mensagem inesperada. Precisamos conversar. É importante. Era de Felipe, um dos estudantes populares que sempre a ignoraram. Com o coração na garganta, ela respondeu, e o encontro foi marcado para a tarde. Sentada em um canto da cafeteria, Larissa esperava, angustiada. O café estava amargo, o barulho ecoava e sua mente girava em torno de várias perguntas. O que Felipe queria? Ele se aproximou com seu sorriso habitual, mas havia algo em seu olhar que a deixou inquieta. Larissa, sobre o pet, começou ele. Mas não terminou. Em vez disso, puxou o celular e mostrou uma imagem. Ah, sua jaqueta! Na tela, uma foto de sua mãe sorrindo em uma manifestação antiga. A legenda dizia, uma heroína esquecida. O rosto do general estava na imagem também, jovem e cheio de vida. A revelação a deixou paralisada. O que é isso? Larissa ofegou, o coração disparando. Felipe respirou fundo. Eu não sabia quem ela era. Mas, meu pai, ele sempre falou sobre a sua mãe. Ela estava envolvida em algo muito maior do que imagina. E agora, tudo está vindo à tona. Um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Ela estava segurando a borda da mesa, como se pudesse se agarrar à realidade. Nossa escola, nossa cidade, o passado do general não é o que parece. Há rumores sobre um escândalo envolvendo a sua família. As provocações vão começar a crescer. A verdade pode destruir tudo. As palavras dele eram como gelo nas veias. A cafeteria parecia girar ao seu redor. O que mais poderiam descobrir? A pressão aumentava. O que realmente havia por trás da história de sua mãe? Os olhares dos outros estudantes não eram apenas de escárnio. Eram de medo. Larissa se lembrou do dia em que encontrou aquela jaqueta no fundo do armário, repleta de memórias. O peso do legado dela agora parecia sufocante. Cada passo que dava a afastava de quem realmente era. Felipe olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de compaixão e urgência. Eu quero ajudar você, mas precisaremos ser cuidadosos. As coisas podem se tornar feias. Já ouvi rumores de que alguns alunos estão preparando um ataque à sua reputação. Larissa mordeu o lábio. O que ela faria? Um mar de incertezas a envolvia. Lutar com todas as suas forças ou se deixar levar pelos ventos da destruição. Ela sabia que a escolha que fizesse poderia mudar tudo. Então, de repente, o alarme da escola soou. Um barulho ensurdecedor preencheu o ar. Uma voz pelo intercomunicador anunciou: evacuação imediata!
Todos para o pátio! O caos se instalou. Alunos corriam, gritos se misturavam ao som do alarme. E Larissa sentiu o coração acelerar de forma insana. O que poderia estar acontecendo? Ela e Felipe se levantaram, mas ele agarrou seu braço. Larissa, espere! Temos que descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso acabe aqui. O apelo em sua voz era intenso. Olhando ao redor, Larissa percebeu a chance. Se desfazer como fumaça. A coluna dela endureceu. A determinação especializada nas veias. Não era apenas a jaqueta que a acompanhava, e sim um legado, uma luta. E nesse calor do momento, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas sua reputação. Mas e se Felipe estivesse certo? E se tudo que acreditava saber sobre sua mãe não passasse de uma fachada? A evacuação era o início de algo grande. E enquanto correram para o pátio, Larissa sabia que a verdade não apenas a revelaria, mas também a desmantelaria. Ela estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo. Os sirenes chamavam, mas sua mente estava em chamas. O que acontecerá com ela agora? O que mais estava escondido nas sombras? A adrenalina zumbia e a certeza de que o pior ainda estava por vir a deixou em estado de alerta. Larissa e Felipe se espremiam entre a multidão, apressada rumo ao pátio. A adrenalina fervendo nas veias. O alarme ainda ecoava, mas tudo dentro dela estava silencioso, aguardando o que poderia acontecer. A cada passo, olhares curiosos e temerosos a seguiam, como se aqueles rostos pudessem rasgar seus segredos. O pátio estava em frenesi. Alunos se aglomeravam, ansiosos e inquietos, com conversas abafadas. Mas Larissa não conseguia se concentrar. A mensagem de Felipe ainda martelava em sua mente. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre sua mãe, sua história. E de repente, um grito cortou o ar. Uma das alunas, Clara, caiu no chão, seu rosto pálido e aterrorizado. O pátio inteiro congelou. O barulho das vozes diminuiu. E um murmúrio nervoso começou a se espalhar. É alguma coisa errada! Alguém chamou a ambulância! Larissa se aproximou, com o coração pulando dentro do peito. Era o caos. Pessoas cercavam Clara, e Larissa sentiu um nó na garganta. Algo estava errado. Clara estava em choque, e o que a fez gritar ficou evidente. Abaixo do braço dela tinha uma fita rosa com inscrições. Você não pode fazer isso! Ela balançava a cabeça, como se estivesse em transe. Larissa se virou para Felipe, mas ao olhar para ele, encontrou seu rosto em choque. Ele olhou para a fita e então, como um estalo, ela entendeu. Era a mesma fita que cobria as mesas, as cadeiras, tudo. A mesma cor que simbolizava o que estava por vir. Um simbolismo que nunca pensou que a afetaria. Clara não estava apenas passando mal. Ela estava claramente alarmada com algo profundo. Algo que exigia atenção. E naquele instante, Larissa percebeu que as provocações e os rumores sobre sua família poderiam ser muito mais sérios do que imaginava. Os sussurros aumentaram. Tudo parecia desmoronar. Foi aí que o telefone de Felipe tocou. Ele atendeu rapidamente. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz hesitante. Aos poucos, seu semblante se transformou de preocupação para um pânico profundo. Ele despediu-se rapidamente e virou-se para Larissa. Precisamos ir, agora!
Ela hesitou, mas uma urgência a empurrou. O que aconteceu? Não podemos ficar. É muito mais sério do que pensávamos. Eles estão começando a descobrir a verdade. Algo sobre seu passado, Larissa. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais estaremos em perigo. Mas antes que pudesse processar, um novo grito cortou o ar. Agora, a situação se amplificou com uma chegada de seguranças e professores correndo em direção ao centro do tumulto. Afastem-se! Afastem-se! Eles tentavam controlar a situação, mas o caos estava se espalhando. Larissa olhou para Clara, ainda no chão, e o coração dela disparou. Felipe, o que é essa fita? O que ela tem a ver com a minha mãe? Ela representa revelações, mudanças. Pode afetar tudo, Larissa. Temos que ir. A urgência na mistura de suas palavras fez seu coração acelerar ainda mais. No entanto, uma parte dela estava presa, um impulso que a deixava mais curiosa do que assustada. De repente, tudo ficou ainda mais sombrio. A tensão no ar parecia palpável, como uma tempestade que estava virando. Estava se formando. E então, um estrondo ensurdecedor. O céu escureceu e Larissa olhou para cima, paralisada. Um clarão surgiu. Um fenômeno tão repentino que fez o chão tremer. Pessoas começaram a gritar novamente, mas Larissa estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Uma explosão? Uma luz ofuscante? O que poderia acontecer agora? Foi a oportunidade que ela esperava para fugir. As respostas a esperavam fora do pátio. Enquanto o pânico dominava, ela tomou a decisão. Precisava encontrar a verdade, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. A gritaria, os rostos desesperados. Tudo parecia um pesadelo. Mas no fundo, Larissa sentia que havia algo mais. Algo profundo e aterrorizante para descobrir. O legado de sua mãe agora não era apenas um fardo, mas uma chave. E com a revelação daquela fita, viria que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto Felipe a puxava para fora da confusão, Larissa se virou pela última vez para olhar para Clara e a cena que a cercava. E naquele instante, ela viu algo na fita. Uma inscrição pequena e quase imperceptível que a fazia querer voltar e descobrir a verdade por trás de toda aquela desordem. Mas era tarde demais. O peso de seu futuro estava se desdobrando. E uma nova batalha estava prestes a começar. Larissa e Felipe estavam prestes a correr, mas algo a fez hesitar. O grito de Clara ainda ressoava em sua mente, e a visão da fita rosa a atormentava. Seu coração acelerava enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Felipe, espera! Eu preciso saber o que aconteceu! Uma parte dela queria correr, mas a outra parte ia em busca de respostas. Ele puxou-a, mas ela se soltou. Larissa, não! Precisamos sair! Eu não posso! Ela gritou, enquanto se virou de volta para o centro da agitação. O pânico crescia à medida que mais alunos se aglomeravam em torno de Clara. O medo pairava no ar como uma nuvem densa. O que estava acontecendo ali? Enquanto as pessoas murmuravam, Larissa se aproximou, suas pernas tremendo. Clara ainda estava no chão. Mas agora sua expressão mudara. Em vez de pânico, havia algo mais. Um olhar profundo, quase desafiador. E então, a boca dela se abriu. A fita! Não! Você não pode fazer isso, Larissa! A voz era uma súplica agonizante. Uma súplica que faz o coração de alguém parar. Larissa sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, o medo quase roubando a coragem. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, e os olhares se fixaram nela. O que Clara sabia?
Felipe, nervoso, puxou-a de novo. Por favor, vamos! Mas na cabeça de Larissa, as palavras de Clara reverberavam. Essa fita não era apenas um símbolo. Era algo sombrio. Somente então, um professor se aproximou, tentando controlar a situação. Todos, afastem-se! É uma emergência! Mas ninguém parecia ouvir. Todos estavam focados em Clara. Larissa se despediu de Felipe com um olhar. Ele estava certo, mas o desejo de entender era mais forte. E quando menos esperava, tudo aconteceu mais rápido do que um palpite. Clara levantou da terra, com a fita em suas mãos, um brilho perturbador nos olhos. Você não sabe sobre o que está prestes a acontecer, Larissa. A fita vai expor a verdade. E antes que pudesse terminar, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo ensurdecedor ecoou como se o tempo tivesse parado. Todos no pátio se viraram, e a multidão se separou com um medo palpável. O caos agindo como um divisor natural. Larissa, paralisada, caiu de joelhos. O que estava acontecendo? Então, no centro da confusão, um grupo de alunos começou a gritar. É ele! É o pai dela! A voz ecoou como um trovão. Essa frase arrastou um tipo de silêncio e revelação que cortou o ar. Um vácuo se formou e Larissa olhou para Clara, que agora parecia uma torre em meio a um furacão. A mente de Larissa girava. Ele? Quem? E naquele instante o aluno apontou para o lado e Larissa seguiu o olhar, seu coração disparando. Um homem estava se aproximando da escola. Uma figura que fazia sua pele arrepiar. Era o general e não estava sozinho. Com os olhos fixos na multidão, como se soubesse exatamente o que cada um deles temia, ele se ergueu e a presença dele se tornou esmagadora. E ali, no meio da confusão, foi revelado. Você não pode esconder o passado de José. Ele é mais do que um símbolo. A voz do estranho era como fogo e gelo ao mesmo tempo. Larissa não sabia quem era aquele homem, mas a menção de José a deixou tensa. O que você quer dizer? O questionamento escapuliu de seus lábios. E para seu desespero, Clara soltou uma risada amarga. Você ainda não percebeu? A fita, Larissa, sua família inteira. Tudo o que você pensou saber é uma mentira. Você é parte de um jogo de poder maior do que imagina. Os olhos de Clara estavam cheios de um brilho intenso, quase como se quisesse explodir a verdade ali no meio de todos. Larissa sentiu o chão ceder sob seus pés. O que é aquela revelação? O que mais estava escondido? Com o coração na boca, ela sentiu uma onda de emoções confusas. Medo, raiva, confusão. Não, isso não pode ser verdade. Felipe agarrou seu braço, puxando-a de volta. Cuidado, estão todos te observando, Larissa. Mas a verdade a perseguia agora. Tudo mudara em um instante e seu mundo estava se despedaçando. E o que agora estava prestes a descobrir borbulhava dentro dela. O que mais poderiam ter escondido? Enquanto o pânico parecia reinar no pátio, Larissa olhou ao redor. Agora eles eram a cena de um drama. Um espetáculo onde todos aguardavam a primeira explosão. O passado a seguia como uma sombra, e uma nova verdade estava prestes a ser exposta. A pergunta na mente de todos era: quem seria o próximo na linha? O que mais poderia mudar? Larissa estava paralisada, presa entre a revelação de Clara e a figura imponente do general diante dela. O ar estava pesado e os olhares da multidão sentiam como se 1000 espadas estivessem apontadas para ela.
O coração dela batia forte como um tambor em um festival, e o eco de suas palavras parecia reverberar. Sei o quê? Nossa! Eles sente Clara, ainda no chão, olhava para ela, com um misto de esperança e desespero. Uma mão ficou para ela e viu Felipe, preocupado, desesperado. E Larissa olhou para o lado e viu Felipe, preocupado. Larissa, isso não é bom. Você precisa se afastar. Ele puxou-a, mas ela estava presa no seu próprio medo. A necessidade de descobrir a verdade mais forte que a urgência de sair dali. Ele é um mentiroso! Clara gritou, levantando-se sobranceira. A fita. Ross ainda balançando em suas mãos. Não acredite nele, Larissa. Ele se aproveitou da sua mãe ou da nossa história. O general parou, e o silêncio caiu como uma cortina pesada sobre o pátio. Todos prenderam a respiração. Acredito que você gostaria de ouvir a verdade, não é mesmo, Larissa? A voz dele era um truque, como uma melodia sombria, encantando todos ao redor. O estômago de Larissa se revirou. O que ele ia dizer? Antes que pudesse se preparar, ele continuou. A fita não é o que você pensa. Ela representa um legado que pode destruir ou salvar. Você é parte de algo que foi decidido há muitos anos. E seu passado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. Oi? O que ele estava dizendo? Os murmurinhos da multidão e os rostos confusos pareciam desvanecer. Era como se o tempo tivesse parado. Então, como se alguém tivesse apertado um botão, as luzes de emergência se acenderam. E um grupo de pessoas surgiu do nada. Com certeza, eram seguranças e professores, mas havia algo mais. Com eles estava um investigador. O homem usava um terno escuro e tinha um olhar afiado como uma lâmina. Ele olhou para o general e, numa voz baixa, mas clara para todos, disse: O que você está fazendo aqui, coronel? Não temos um acordo? Um frio percorreu a coluna de Larissa. Coronel? O que tudo isso significava? Espere, você é um coronel? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. A imagem do general tomou vida de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E não é bem que é. O que parece, Larissa? Replicou o homem, agora visivelmente preocupado. Chegou o momento de você saber toda a verdade. Ele se direcionou para o público, como se lembrasse a todos que assistiam que algo muito mais profundo estava acontecendo ali. Não, isso não pode ser verdade. Você é só um mentiroso, disse Clara, mas sua voz estava menos firme, quase quebrando, e estava prestes a ficar ainda mais intenso. O que poderia acontecer a seguir? Antes que pudesse se estabelecer um diálogo efetivo, o investigado, que mal havia falado, retirou um pendrive do bolso e levantou a mão. Eu tenho evidências que ligam você, seu pai e sua mãe a algo muito maior. Um escândalo. De tal modo que poderia arruinar não apenas a sua família, mas que arrastaria toda a nossa comunidade. Um silêncio ainda mais profundo se estabeleceu. O que estava acontecendo? Os murmúrios se tornaram um rosnar coletivo. E sem aviso, Larissa sentiu a terra sob os pés se mexer. Um tremor profundo, como se a proto-escola estivesse prestes a desabar. Não! O que você quer dizer com isso? O general olhou nos olhos dela e, por um momento, Larissa viu algo que não havia reconhecido antes. Um olhar de dor, de arrependimento.
Você precisa saber, Larissa. O que está acontecendo vai além de nós. Você terá que fazer uma escolha e será muito difícil. Antes que pudesse questionar mais, uma explosão repentina ecoou, seguida por um clarão ofuscante que iluminou o pátio. Os gritos aumentaram e o caos tomou conta das emoções. Ela sabia que a história de sua vida estava prestes a ser reescrita. Enquanto a fumaça começava a se espalhar, Larissa entendeu. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas a que custo? Uma batalha muito maior do que imaginava estava prestes a começar. E o que até então acreditava ser a realidade estava se dissolvendo em um mar de incertezas. Larissa estava paralisada, presa entre a revelação de Clara e a figura imponente do general diante dela. O ar estava pesado, e os olhares da multidão sentiam como se 1000 espadas estivessem apontadas para ela. O coração dela batia forte como um tambor em um festival, e o eco de suas palavras parecia reverberar dentro de sua cabeça. O que mais você quer dizer? Sua voz saiu como um fio de ar. Clara, ainda do chão, olhava para ela com um misto de esperança e desespero, enquanto do outro lado o general começava a se aproximar, seus olhos fixos em Larissa. Você não sabe o que você realmente é, Larissa. Sua família! A frase ficou presa entre o silêncio e o grito da verdade que estava prestes a ser exposta. Uma mão na ombreira. Larissa olhou para o lado e viu Felipe preocupado. Larissa, isso não é bom. Você precisa se afastar. Ele puxou-a, mas ela estava presa no seu próprio medo. A necessidade de descobrir a verdade mais forte que a urgência de sair dali. Ele é um mentiroso! Clara gritou, levantando-se sobranceira, a fita rosa ainda balançando em suas mãos. Não acredite nele, Larissa! Ele se aproveitou da sua mãe e da nossa história! O general parou e o silêncio caiu como uma cortina pesada sobre o pátio. Todos prenderam a respiração. Acredito que você gostaria de ouvir a verdade, não é mesmo, Larissa? A voz dele era um truque, como uma melodia sombria, encantando todos ao redor. O estômago de Larissa se revirou. O que ele ia dizer? Antes que pudesse se preparar, ele continuou. A fita não é o que você pensa. Ela representa um legado que pode destruir ou salvar. Você é parte de algo que foi decidido há muitos anos. E seu passado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. Oi? O que ele estava dizendo? Os murmúrios da multidão e os rostos confusos pareciam desvanecer. Era como se o tempo tivesse parado. Então, como se alguém tivesse apertado um botão, as luzes de emergência se acenderam. E um grupo de pessoas surgiu do nada. Com certeza eram seguranças e professores. Mas havia algo mais. Com eles estava um investigador. O homem usava um terno escuro e tinha um olhar afiado como uma lâmina. Ele olhou para o general e, numa voz baixa, mas clara para todos, disse: "O que você está fazendo aqui, coronel? Não temos um acordo." Um frio percorreu a coluna de Larissa. Coronel? O que tudo isso significava? Espere, você é um coronel? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. A imagem do general tomou vida de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Isso não é o que parece, Larissa, replicou o homem, agora visivelmente preocupado.
Chegou o momento de você saber toda a verdade. Ele se direcionou para o público, como se lembrasse a todos que assistiam que algo muito mais profundo estava acontecendo ali. Não, isso não pode ser verdade. Você é só um mentiroso, disse Clara, mas sua voz estava menos firme, quase quebrando. Estava prestes a ficar ainda mais intenso. O que poderia acontecer a seguir? Antes que pudesse se estabelecer um diálogo efetivo, o investigador, que mal havia falado, retirou um pendrive do bolso e levantou a mão. Eu tenho evidências que ligam você, seu pai e sua mãe a algo muito maior. Um escândalo, de tal modo que poderia arruinar não apenas a sua família, mas que arrastaria toda a nossa comunidade. Um silêncio ainda mais profundo se estabeleceu. O que estava acontecendo? Os murmúrios se tornaram um rosnar coletivo. E sem aviso, Larissa sentiu a terra sob os pés se mexer. Um tremor profundo, como se a própria escola estivesse prestes a desabar. Não! O que você quer dizer com isso? O general olhou nos olhos dela e por um momento Larissa viu algo que não havia reconhecido antes. Um olhar de dor, de arrependimento. Você precisa saber, Larissa. O que está acontecendo vai além de nós. Você terá que fazer uma escolha e será muito difícil. Mas antes que pudesse processar as palavras dele, um grande estrondo reverberou pelo pátio, seguido por uma onda de choque. O chão tremeu novamente e a multidão começou a entrar em pânico. Quando a poeira começou a se assentar, Larissa ouviu um barulho alto e metalizado. E no meio da confusão, uma caixa metálica caiu, abrindo-se diante dela. Dentro, um conjunto de documentos se espalhou pelo chão e Larissa se agachou, puxando um deles. Não podia acreditar no que via. Eram fotos antigas, documentos que ligavam sua mãe a operações secretas, envolvimentos políticos e o mais chocante, um nome: José, o homem que parecia ser apenas uma lenda para ela. O pânico aumentava ao seu redor, mas Larissa estava paralisada, segurando o documento que parecia um raio sobre sua vida. Mãe, o que você fez? A voz dela mal saiu. Sufocada pelo choque de uma revelação ainda mais sombria, Felipe, sem saber, se virou para ela. Larissa, você está bem? O que é isso? Mas não havia tempo para responder. Da multidão, com um olhar desolador, um dos alunos começou a gritar. Ela foi uma traidora! O que mais? Estamos escondendo! Larissa sentiu o chão se abrir sob ela. O que mais estava por vir? A verdade estava prestes a ser exposta, e enquanto a fumaça começava a se espalhar, ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O que poderia ser mais devastador do que aquilo? E no fundo, ela se perguntava: quem realmente era sua mãe? Larissa estava paralisada, segurando o documento que mudaria tudo. Mãe, o que você fez? As palavras saíram em um sussurro. Oh, um sussurro diabólico! Um pedido de resposta que ecoou em sua mente. O pesadelo estava se materializando bem diante dela, e a verdade parecia estar escorregando pelas suas mãos, assim como a confiança em tudo o que conhecia. Felipe a puxou com força. Vamos, Larissa! Precisamos sair agora! Mas ela estava presa entre a revelação que acabara de ter e a agitação ao seu redor. A multidão crescia e os murmúrios fritavam no ar. Sem aviso, Clara, ainda ofegante, levantou a cabeça.
Você não sabe o que está prestes a acontecer. A verdade vai te destruir, Larissa. A raiva e o medo transbordavam em suas palavras. Os olhares dos alunos se voltavam para Larissa. Um mix de expectativa e dúvidas, como se esperassem um espetáculo. Foi então que um grito estridente cortou o ar. "Cuidado!" alguém gritou. Larissa virou-se, seu coração disparando. Uma figura encapuzada estourou na multidão, a imagem envolta em sombras. O estranho estava empunhando algo reluzente, um dispositivo. Um frio percorreu a espinha de Larissa. Era uma bomba? A adrenalina a fez reagir e ela agarrou o braço de Felipe. "O que está acontecendo?" O tempo parecia desacelerar enquanto a figura ameaçava o público. "A verdade vai ser exposta", ele gritou, a voz reverberando como um trovão. "Preparem-se para tudo o que está escondido. Aqui, vocês precisam conhecer o legado que Larissa carrega." A multidão entrou em pânico. Alunos gritaram. Alguns tentaram correr, enquanto outros estavam paralisados, fixados na cena, olhando para a bomba. Larissa percebeu que a figura estava pressionando um botão, como um instinto de sobrevivência. Ela se lançou para a frente, empurrando Clara. "Não, não faça isso!" Mas houve um estalo e uma luz ofuscante explodiu, acendendo o pátio com uma intensidade sufocante. O som era ensurdecedor, como se o mundo estivesse se despedaçando ao redor dela. Larissa caiu, a dor espirrando pelo corpo. Quando a luz finalmente se dissipou, um silêncio pesado se instalou. Larissa, confusa, levantou a cabeça. Haviam pessoas caídas, mas ao olhar ao seu redor não havia sinal de explosão. Apenas uma onda de hologramas coloridos dançava no ar, revelando imagens de arquivos secretos, documentos e detalhes que a deixaram desconcertada. Uma imagem em particular se destacou. Sua mãe, jovem, em meio a um grupo de revolucionários. Larissa levou a mão à boca. Os murmúrios da multidão se intensificaram e alguém na frente começou a gritar. Ela era uma traidora. "O que mais você estava escondendo de nós, Larissa?" Era como se a verdade finalmente tivesse se libertado. E aquela figura misteriosa estava compartilhando segredos que ela não sabia que estavam ali. Segredos que eram partes integrantes de sua própria história. "Como você se atreve a fazer isso?" Felipe gritou, a raiva substituindo o medo em seus olhos. A multidão se dividiu, alguns chorando, outros gritando, e uma nova tensão crescia enquanto as pessoas começavam a apontar dedos e sussurrar, questionando tudo. No meio da confusão, o general se adiantou. "Isso não é o que parece", ele bradou, mas sua voz soava impotente na tempestade de emoções. Ele olhou para Larissa com um misto de preocupação e culpa. "Mãe, o que você fez?" Larissa sussurrou de novo. E então, de repente, uma nova figura se destacou entre a multidão. Uma mulher com um semblante familiar. Era amiga de sua mãe. Alguém que a criança havia esquecido, mas que estava agora claramente à frente de todos. "Larissa, você precisa ouvir a verdade sobre o que realmente aconteceu." O impacto dessas palavras fez seu coração parar. O que mais ela não sabia? A multidão rangia e a mulher começou a falar. As revelações lotadas de complicações e intrigas. Mas o tempo estava se esgotando. Há uma pressão crescente, uma expectativa no ar que prometia que nada seria como antes. Larissa encarava a multidão em pânico. Os ecos dos segredos se torciam ao redor dela, e em um instante, todas as certezas se despedaçaram.
o que mais estava escondido. Elas estavam prestes a descobrir algo que faria toda a primeira parte de sua vida parecer uma mentira. E assim, um novo ciclo de batalha começava. Larissa estava paralisada, segurando o documento que mudaria tudo. Mãe, o que você fez? As palavras saíram em um sussurro, um pedido de resposta que ecoou em sua mente. O pesadelo estava se materializando bem diante dela e a verdade parecia estar escorregando pelas suas mãos, assim como a confiança em tudo o que conhecia. Felipe a puxou com força. Vamos, Larissa! Precisamos sair agora! Mas ela estava presa entre a revelação que acabara de ter e a agitação ao seu redor. A multidão crescia e os murmúrios fritavam no ar. Sem aviso, Clara, ainda ofegante, levantou a cabeça. Você não sabe o que está prestes a acontecer. A verdade vai te destruir, Larissa. A raiva e o medo transbordavam em suas palavras. Os olhares dos alunos se voltavam para Larissa, um mix de expectativa e dúvidas, como se esperassem um espetáculo. Foi então que um grito estridente cortou o ar. "Cuidado!" alguém gritou. Larissa virou-se, seu coração disparando. Uma figura encapuzada estourou na multidão, a imagem envolta em sombras. O estranho estava empunhando algo reluzente, um dispositivo. Um frio percorreu a espinha de Larissa. Era uma bomba? A adrenalina a fez reagir, e ela agarrou o braço de Felipe. O que está acontecendo? O tempo parecia desacelerar enquanto a figura ameaçava o público. A verdade vai ser exposta! Ele gritou, a voz reverberando como um trovão. Preparem-se para tudo que está escondido. Aqui. Vocês precisam conhecer o legado que Larissa carrega. A multidão entrou em pânico. Alunos gritaram. Alguns tentaram correr, enquanto outros estavam paralisados, fixados na cena. Olhando para a bomba, Larissa percebeu que a figura estava pressionando um botão. Como um instinto de sobrevivência, ela se lançou para a frente, empurrando Clara. Não faça isso! Mas houve um estalo e uma luz ofuscante explodiu, acendendo o pátio com uma intensidade sufocante. O som era ensurdecedor, como se o mundo estivesse se despedaçando ao redor dela. Larissa caiu, a dor espirrando pelo corpo. Quando a luz finalmente se dissipou, um silêncio pesado se instalou. Larissa, confusa, levantou a cabeça. Haviam pessoas caídas, mas ao olhar ao seu redor, não havia sinal de explosão. Apenas uma onda de hologramas coloridos dançava no ar, revelando imagens de arquivos secretos, documentos e detalhes que a deixaram desconcertada. Uma imagem em particular se destacou. Sua mãe, jovem, em meio a um grupo de revolucionários. Larissa levou a mão à boca. Os murmúrios da multidão se intensificaram. E alguém na frente começou a gritar. Ela era uma traidora! O que mais você estava escondendo de nós, Larissa? Era como se a verdade finalmente tivesse se libertado. E aquela figura misteriosa estava compartilhando segredos que ela não sabia que estavam ali. Segredos que eram partes integrantes de sua própria história. Como você se atreve a fazer isso? Felipe gritou, a raiva substituindo o medo em seus olhos. A multidão se dividiu, alguns chorando, outros gritando, e uma nova tensão crescia enquanto as pessoas começavam a apontar dedos e sussurrar, questionando tudo. No meio da confusão, o general se adiantou. Isso não é o que parece, ele bradou, mas sua voz soava impotente na tempestade de emoções. Ele olhou para Larissa com um misto de preocupação e culpa. Mãe,
O que você fez? Larissa sussurrou de novo. E então, de repente, uma nova figura se destacou entre a multidão. Uma mulher com um semblante familiar. Era amiga de sua mãe. Alguém que Larissa havia esquecido, mas estava agora claramente à frente de todos. Larissa, você precisa ouvir a verdade sobre o que realmente aconteceu. O impacto dessas palavras fez seu coração parar. O que mais ela não sabia? A multidão rangia e a mulher começou a falar. As revelações lotadas de complicações e intrigas. Mas o tempo estava se esgotando. Haviam segredos que estavam apenas começando a ser revelados. Antes que Larissa pudesse compreender o que estava acontecendo, a mulher soltou uma frase que cortou o ar como uma faca. Você não é filha da sua mãe, Larissa. Você é filha de José. O mundo pareceu parar. Um turbilhão de emoções envolveu Larissa. Filha de José? O que isso significava? As expressões na multidão mudaram instantaneamente. Assombro, choque, raiva. Isso não pode ser. Verdade! Larissa gritou, a voz tremendo. Mas no fundo, uma parte dela estava em chamas, buscando entender. O que mais estava escondido? Como isso poderia ser? A mulher avançou, seus olhos fixos em Larissa. A verdade é que sua mãe e José estavam juntos em uma trama maior. E você foi criada para ser uma peça nesse jogo. Um nó se formou na garganta de Larissa. O passado agora estava desenrolando suas camadas lentamente, como um presente não desejado. O que mais poderia haver? Felipe segurou sua mão. A tensão no ar parecia palpável. Larissa, precisamos descobrir o que mais está acontecendo. A verdade não pode ser toda essa. E, de repente, a figura encapuzada começou a se mover novamente. Um sorriso sinistro no rosto. Agora que você sabe, Larissa, a verdadeira luta começa. O que farão com essa verdade? O tempo está se esgotando. Os murmúrios da multidão aumentaram. Todos estavam esperando o próximo movimento. E enquanto Larissa tentava reunir suas forças, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem era ela realmente? E mais importante, qual seria o peso da verdade? Larissa estava paralisada, segurando o documento que mudaria tudo. Mãe, o que você fez? As palavras saíram em um sussurro. Um pedido de resposta que ecoou em sua mente. O pesadelo estava se materializando bem diante dela. E a verdade parecia estar escorregando pelas suas mãos, assim como a confiança em tudo o que conhecia. Felipe a puxou com força. Vamos, Larissa! Precisamos sair agora! Mas ela estava presa entre a revelação que acabara de ter e a agitação ao seu redor. A multidão crescia e os murmúrios fritavam no ar. Sem aviso, Clara, ainda ofegante, levantou a cabeça. Você não sabe o que está prestes a acontecer. A verdade vai te destruir, Larissa. A raiva e o medo transbordavam em suas palavras. Os olhares dos alunos se voltavam para Larissa, um mix de expectativa e dúvidas, como se esperassem um espetáculo. Foi então que um grito estridente cortou o ar. Cuidado! Alguém gritou. Larissa virou-se, seu coração disparando. Uma figura encapuzada estourou na multidão, a imagem envolta em sombras. O estranho estava empunhando algo reluzente, um dispositivo. Um frio percorreu a espinha de Larissa. Era uma bomba! A adrenalina fez reagir e ela agarrou o braço de Felipe. O que está acontecendo? O tempo parecia desacelerar enquanto a figura a ameaçava.
O público, a verdade vai ser exposta, ele gritou, a voz reverberando como um trovão. Preparem-se para tudo que está escondido. Aqui, vocês precisam conhecer o legado que Larissa carrega. A multidão entrou em pânico. Alunos gritaram. Alguns tentaram correr, enquanto outros estavam paralisados, fixados na cena. Olhando para a bomba, Larissa percebeu que a figura estava pressionando um botão. Como um instinto de sobrevivência, ela se lançou para a frente, empurrando Clara. Não! Não faça isso! Mas houve um estalo e uma luz ofuscante explodiu, acendendo o pátio com uma intensidade sufocante. O som era ensurdecedor, como se o mundo estivesse se despedaçando ao redor dela. Larissa caiu, a dor espirrando pelo corpo. Quando a luz finalmente se dissipou, um silêncio pesado se instalou. Larissa, confusa, levantou a cabeça. Haviam pessoas caídas, mas ao olhar ao seu redor, não havia sinal de explosão. Apenas uma onda de hologramas coloridos dançava no ar, revelando imagens de arquivos secretos, documentos e detalhes que a deixaram desconcertada. Uma imagem em particular se destacou. Sua mãe, jovem em meio a um grupo de revolucionários. Larissa levou a mão à boca. Os murmúrios da multidão se intensificaram e alguém na frente começou a gritar. Ela era uma traidora! O que mais você estava escondendo de nós, Larissa? Era como se a verdade finalmente tivesse se libertado e aquela figura misteriosa estava compartilhando segredos que ela não sabia que estavam ali. Segredos que eram partes integrantes de sua própria história. Como você se atreve a fazer isso? Felipe gritou, a raiva substituindo o medo em seus olhos. A multidão se dividiu, alguns chorando, outros gritando, e uma nova tensão crescia enquanto as pessoas começavam a apontar dedos e sussurrar, questionando tudo. No meio da confusão, o general se adiantou. Isso não é o que parece, ele bradou, mas sua voz soava impotente na tempestade de emoções. Ele olhou para Larissa com um misto de preocupação e culpa. O que você fez? Larissa sussurrou de novo, e então, de repente, uma nova figura se destacou entre a multidão. Uma mulher com um semblante familiar. Era amiga de sua mãe. Alguém que Larissa havia esquecido, mas que estava agora claramente à frente de todos. Larissa, você precisa ouvir a verdade sobre o que realmente aconteceu. O impacto dessas palavras fez seu coração parar. O que mais ela não sabia? A multidão rangia. E a mulher começou a falar. As revelações lotadas de complicações e intrigas. Mas o tempo estava se esgotando. Haviam segredos que estavam apenas começando a ser revelados. Antes que Larissa pudesse compreender o que estava acontecendo, a mulher soltou uma frase que cortou o ar como uma faca. Você não é filha da sua mãe, Larissa. Você é filha de José. O mundo pareceu parar. Um turbilhão de emoções envolveu Larissa. Filha de José? O que isso significava? As expressões na multidão mudaram instantaneamente. Assombro, choque, raiva. Isso não pode ser verdade! Larissa gritou, a voz tremendo, mas no fundo, uma parte dela estava em chamas, buscando entender. O que mais estava escondido? A mulher avançou, seus olhos fixos em Larissa. A verdade é que sua mãe e José estavam juntos, em uma trama maior. Você foi criada para ser uma peça nesse jogo.
Um nó se formou na garganta de Larissa. O passado agora estava desenrolando-se escamadas lentamente, como um presente não desejado. O que mais poderia haver? Felipe segurou sua mão. A tensão no ar parecia palpável. Larissa, precisamos descobrir o que mais está acontecendo. A verdade não pode ser toda essa. E, de repente, a figura encapuzada começou a se mover novamente. Um sorriso sinistro no rosto. Agora que você sabe, Larissa, a verdadeira luta começa. O que farão com essa verdade? O tempo está se esgotando. Mas antes que alguém pudesse responder, um tremor profundo fez o chão tremer. E uma série de explosões, não de luz, mas de fumaça negra e espessa, começou a surgir. Em pontos estratégicos do pátio, a multidão gritou em desespero, todos tentando correr, tentando escapar. Larissa foi empurrada para o chão e a confusão tomou conta. Ela cobriu a cabeça enquanto a fumaça se espalhava. Entre os gritos e o caos, uma figura apareceu na sua frente, forte e imponente. Era uma mulher com uma armadura e um olhar determinado. Nós estamos aqui para te resgatar, Larissa! Gritaram. O jogo mudou. No meio do pânico, Larissa piscou, sem entender. Que jogo? Quem eram aquelas pessoas? O que está acontecendo? Ela conseguiu gritar, mas a mulher não respondeu. Apenas pediu que ela seguisse, enquanto tudo ao redor dela se tornava uma tempestade de gritos e fumaça. Larissa sentiu que sua vida estava mudando mais uma vez. Ela não sabia em quem confiar. Não sabia qual era a verdade, e muito menos o que aqueles estranhos queriam dela. Mas uma coisa era certa. Tudo o que acreditava até então estava se desmoronando. E agora ela tinha que decidir a quem realmente pertencia. Larissa sentiu o ar pesado, como se estivesse respirando fumaça. A figura encapuzada estava ali, e a multidão em pânico corria em todas as direções. As vozes se misturavam em um mar de gritos e sussurros. Rápido! Precisamos reunir as informações antes que seja tarde demais! A mulher de armadura gritou. Larissa hesitou, seu coração acelerando. Como assim? Desvendando tudo agora? O caos continuava lá fora, mas a mulher estava determinada. Larissa, você precisa confiar em mim. Sua mãe? Ela fez escolhas difíceis, exclamou, puxando-a pela mão. Nós não temos muito tempo. As lembranças da jaqueta de sua mãe e da fita rosa ainda ecoavam na mente dela. Mas eu quero saber a verdade. O que mais está escondido? O que você sabe sobre José? Larissa disparou. A urgência em cada palavra. O coração dela estava batendo forte, o nó na garganta quase a fazendo sufocar. Vamos para um lugar seguro. É urgente, a mulher disse, puxando-a com firmeza. Larissa não tinha alternativas. A curiosidade se mesclava com o medo. Cada passo a levava para mais perto do que ela realmente precisava entender. Quando chegaram a um local escondido, uma sala que parecia uma antiga biblioteca, ela finalmente respirou aliviada. O cheiro de livros e papel antigo envolveu-a. A mulher se virou, olhos firmes. Você é parte de algo muito maior, Larissa. Ah? Verdade, não é apenas sobre sua mãe, é sobre a sua própria identidade. Necessitamos que você fique ao nosso lado. Larissa parou. Cada palavra dela parecia um peso em suas costas. Mas eu não sou uma traidora! Ela protestou, os olhos cheios de lágrimas. Se eu sou parte disso, o que isso significa? Querida, isso não é uma luta sua. Mas se você decidir, estará se unindo a uma causa antiga, uma luta contra corrupção e poder. O tom da mulher mudava, e Larissa, embora assustada,
começou a entender. No fundo, Larissa queria que tudo fosse diferente. Mas a verdade é que o passado de sua família era uma arma. E para cada escolha que fizesse, havia consequências. Seria mais fácil se esconder, mas essa não era uma opção. A batalha não se limita a nós. Já arrastamos muitas pessoas nessa confusão. O coronel, ele tem mais interesses, e isso inclui sua vida. Você precisa decidir do que você é realmente capaz. A mulher explicou, uma chama de determinação nos olhos. O gráfico que ela tinha em mãos, que era um mapa, uma representação do que era mais valioso e que precisava ser protegido. Estava claro, o legado de José não era apenas uma história esquecida. Era o alicerce para uma nova luta. Enquanto a multidão se dispersava lá fora, Larissa tomou sua decisão. Respirou fundo, o calor das emoções ressoando. Eu quero essa luta. Eu sou mais do que a sombra que as pessoas veem. O que sua mãe fez era parte dela. E agora era hora de mudar a narrativa. Ótimo, Larissa! Então prepare-se, saia e mostre a eles quem você realmente é. A mulher sorriu e as notícias de seu plano começaram a se espalhar. Durante a confusão, Larissa se virou para o grupo e gritou: "Isso não termina aqui! Sejamos a mudança!" Enquanto o vento soprava, ela sentiu um impulso de esperança. A luta pelo que era certo estava apenas começando. E assim, enquanto as chamas se acendiam no horizonte, Larissa sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava determinada a revelar a verdade e a restaurar a honra de sua família. O choque e a dor acompanharam cada passo, mas, finalmente, a força dela estava emergindo. Antes de deixar a sala, uma última lembrança veio à mente: a jaqueta desbotada da mãe. Agora um símbolo de luta. Não havia mais volta. E com isso, Larissa saiu batendo o pé, mais confiante do que nunca, pronta para enfrentar o mundo. Ei, antes de você seguir em frente com esse novo capítulo da história, aqui vai um aviso essencial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não deixe para depois, pois temos mais conteúdos incríveis vindo por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Seu apoio faz uma diferença imensa para o nosso canal. Nos diga nos comentários o que você achou desse desfecho. Estamos ansiosos para ler suas reações e teorias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.